Mas o problema sempre foi a aprovação. Sim, sim. A aprovação. Uhum. Aumenta um pouquinho, 1 centímetro. Eu falava assim, Thiago, não faz diferença nenhuma. Ninguém nem vai ver esse topo de bolo, cara, na festa. A pessoa vai querer comer, vai querer tirar foto, vai querer brincar. A boleira e a mãe tá preocupado com 2, 3 centímetros a mais ou a menos ali. Então a gente percebeu assim... A gente não parou de uma vez... tudo que a gente foi encerrando, a gente não encerrou de uma hora para outra, tá? Uhum. A gente sempre teve essa... Poxa, não vou deixar o cliente também na mão. A boleira ali, ela estava confortável. Pô, tem a gráfica a Octo digital ali, eu vou fazer ali nos meninos. 5 mil é um trabalho que você pega, você faz uma vendinha boa ali, você pega um trabalho de 5 mil. Quantas vendas você precisa fazer de topo de bolo para você fazer uma venda de 5 mil? Só multiplica aí, R$12. Bota aí, R$25 são 100, 2.500, é isso? 200 vendas, é 200 topos de bolo. Quer dizer, um diferente do outro. Então, posicionamento. E eu sempre falo muito nisso, a forma que você se apresenta no Google, na internet, para as empresas, a forma que você quer ser visto... É o tipo de cliente que você vai atrair, que você vai conseguir. Então, é posicionamento. Mas, e aí você tomou um trauma absurdo de topo de bolo, né? A galera já sabe disso. Do ramo de festas em geral. Você deve ter pesadelo com topo de bolo, né? Quando eu vejo alguém... Ainda hoje, o pessoal lá chega lá... eu queria fazer um topo de bolo. A gente não faz topo. Você não faz, não? Não mais? faço. Parou? Não faço. Geral. Há uns 3 anos, eu acho, ou mais. 3 anos mais ou menos eu não faço topo de bolo. A gente ainda tem essas clientes lá, às vezes elas mandam meio que na clandestinidade aí, roda para mim, por favor, porque eu não tenho ninguém para rodar, eu preciso agora, não sei o quê. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Você tem designer lá hoje? O designer sou eu, o Thiago, a Patrícia e a Márcia. Né? Só que assim, a gente divide as artes em complexidades. Uhum. A gente sabe quando vai demorar, então eu sou mais rápido, o Thiago é mais rápido, vai para mim e para o Thiago. Tá. Então, eu vou usar um pouco aqui da psicologia, né? Sim. Você, como um empresário, você é um empreendedor, que é um empresário que tem uma empresa, que você já está com um faturamento legal, você tem uma carteira legal de clientes, você já está comprando equipamento já num nível... Dá para você medir por isso, eu não sei o teu faturamento, mas... Eu posso falar aqui, sem problema nenhum. Pode falar? Posso, então claro. Segura essa informação aí. Segura aí. Pelo tipo de equipamento que você está comprando, já dá para perceber. E, cara, você não pode fazer arte mais. Por quê? Você está extremamente estressado e se você estiver estressado, daqui a pouco você fica com raiva do cliente, você não consegue fazer gestão. Então, assim, é muito diferente quando você começa a pensar dessa maneira. Por quê? Por exemplo... A pessoa que paga a conta da empresa, o financeiro, não pode dar suporte a cliente. Por quê? Ela está estressada com conta para pagar, com boleto do dia, aquela coisa toda. Se o cliente vier com um questionamento, ela não tem psicológico para dar. Ela não vai ter. Então, o comercial tem que ter psicológico para... Então, tipo assim, eu tenho aqui 3 vendedoras e eu tenho um design para 3 vendedoras. Né? Então, um design supre tranquilamente 3 vendedoras. Então, a minha vendedora, nenhum dos 3 vendedores fazem arte. Sim. Não, a função delas é entender o que o cliente quer e passar isso para o designer. Eu estou falando, isso aqui é um modelo que a gente adota aqui. Tá bom? Isso é um modelo. O que eu entendo hoje o que funciona como designer que atende cliente. Eu vou explicar isso para você. Isso é legal. Olha, uma dica legal aqui. Então, primeira dica. Você não pode mais fazer arte, você tem que fazer a gestão do seu negócio. Primeira coisa. Usar a sua inteligência e o seu emocional para isso, para crescer a sua empresa. E para conversar com os clientes grandes. Você conversa com um cliente grande e passa o pepino para o designer. É ele que vai fazer a arte e você vai colocar isso. Nesse primeiro momento, você vai fazer gestão comercial. O que acontece? Eu tenho um designer e 3 vendedores. Hoje, com a experiência que eu tenho, o que eu entendo que seja legal, uma situação que seja aceitável, me expressei melhor agora, para um designer atender a um pedido, se ele estiver atendendo no marketplace. Aplausos. Por quê? Porque no marketplace, qualquer um deles, pode falar de Mercado Livre, eu te mostrei os números do Mercado Livre, quanto que a gente vendeu esse mês, com 3 meses de Mercado Livre,
Nos últimos 60 dias, quanto que eu vendi? Eu te mostrei ali. Pode falar? Pode. Mais de 100 mil reais, 106 mil reais. 106 mil reais que a gente vendeu praticamente nesse último mês, porque no mês passado foi muito demora para engajar. Então, mais de 100 mil reais que a gente vendeu no Mercado Livre e a gente não vendia. É uma conta nova. Em que momento que eu acho que seja legal a pessoa que atende no Marketplace ser um designer? Por quê? Porque todo aquele gargalo de começo, aquele gargalo que tem de começo ali, que é o começo do atendimento. A pessoa chega na empresa, por exemplo, usar a boleira aqui. A boleira chega na empresa, aí qualquer outro cliente vai pegar orçamento, pedir orçamento, perguntar, saber papel, não sei o que lá, catálogo. O gargalo do atendimento mesmo. Aquele gargalo do atendimento todo. E se não for presencial, se for pelo WhatsApp, mas você entrega para mim, tem motoqueiro, se for fora do Rio, frete, cotar frete, aquela coisa toda. Como é que eu pago? Me manda o Pix, mando depois, dou um sinal? Isso tudo é um problema. E aí isso tudo vai estressando. Isso aí a gente está falando de um relacionamento que tem que ser saudável. Sim. Por quê? Ele vai voltar, né? Eu falei no último podcast que provavelmente eu seja a gráfica melhor avaliada do Rio de Janeiro. Sim. Com 5 estrelas, com 250, quase 250 avaliações, eu acho que é mais ou menos isso. E esse relacionamento, cobro dos meus atendentes, tem que ser um relacionamento top com o cliente, porque ele tem que ter uma boa impressão da gente, porque a empresa não sou eu. A empresa precisa existir, mesmo não estando aqui. Um cliente precisa me indicar para o outro, eles precisam ter confiança na gente. Mas isso gera um estresse. Então, o cara que é o designer, que está fazendo 1000 artes ao mesmo tempo, você imagina eu botar ele para se relacionar com o cliente. Não vai o cara com uma lista enorme de arte para fazer. O cara quer te liberar rápido. Então, quando o cara, se você está se relacionando com o cliente, quando o cara fala assim, diminui 1 centímetro aqui, que foi a frase que você usou, você vai arrancar os cabelos e vai falar assim, mas é 1 centímetro, não vai fazer diferença nenhuma e tal, essa mulher é chata. Então, esse linguajar não pode acontecer. Tem um ditado que meu pai sempre falava, meu pai falecido pai, ele falava o seguinte, que costume de cachimbo deixa a boca torta. Se você tem um hábito de fazer alguma coisa, falar daquele jeito, daquela maneira, primeiro, se você é patrão, você está influenciando as outras pessoas a falarem do mesmo jeito. Isso é um vício para quem está escutando a gente. Se você tem um hábito de falar mal do seu cliente ou do seu fornecedor no lugar de trabalho, os seus colaboradores vão fazer a mesma coisa, porque você está implementando uma cultura dentro da sua empresa. Então, o que acontece? O atendimento se relaciona com o cliente. Beleza. E eu preciso cobrar o melhor atendimento possível, tá? Eu sei que isso não é perfeição. Ninguém vai fazer igual a gente. Não, né? Não é perfeição, mas é o melhor possível com aquilo que ela tem na mão para fazer. E eu tenho cobrado do design. O designer não faz contato com o cliente em momento nenhum. É contato com o vendedor. Sim. E o vendedor com o designer. O cliente do designer é o vendedor. Está do lado ali, qualquer dúvida, a coisa toda. E é muita arte que tem o tempo todo. Aí o que acontece? Você otimiza o tempo do design, porque ele não está falando com o cliente. Você gera... Ele vai adiantando tudo. Muito mais. Aí o que acontece? O cara do marketplace, o design, se o cara é um designer, o que ele vai fazer? Ele vai ter uma permissão para acessar a tua conta do Mercado Livre, ele é um designer. Todo aquele gargalo do começo do atendimento não existe no Mercado Livre. Já está vendido, né? Já está vendido, o cara sabe o que quer comprar, como vai quer entregar, como quer pagar, o produto gostou, o cara vai mandar o layout da forma que ele quer. O design chega, manda uma mensagem para ele com o QR Code do WhatsApp dele, porque não pode escrever. O meu nome é fulano, deixa a frase pronta, meu nome é fulano de tal, tudo bem, eu vou dar seguimento ao seu atendimento, a gente pode se falar por aqui também, caso seja você quiser, queira, né? seja melhor para você e tal. Beleza. Às vezes o cliente não quer te chamar no WhatsApp, vai ser no Mercado Livre mesmo. Vai te passar as informações, tem as mensagens, você faz o layout, manda. Aprovou? Aprovou. Libera, não é o cara que vai imprimir, pelo amor de Deus, né? O designer vai pegar o pedido, vai grampear na print da aprovação do cliente, vai liberar para a produção e segue para outro. Então, ele não tem mais o gargalo do atendimento. O designer se preocupou com o pagamento? Não. O designer se preocupou com... passar orçamento, embalar, frete, preço... Não, nada disso, porque já está tudo certo. Qual é a preocupação? A preocupação foi tomada antes de fazer o anúncio, que é o prazo de entrega, que você tem um prazo para entregar o material. Então, se organiza, coloca ali no pedido. Prazo de entrega, dia tal. Então, assim, urgente, tem que ir amanhã para a produção pegar e botar na frente e liberar rápido. Então, um produto que tem prazo maior e menor que o outro.
Então, assim, eu vejo que isso seja legal. Então, o Robson, a gente vai escutar mais da sua história e a gente vai entender o que você está fazendo agora. E, cara, se eu sou você, se você tiver de tirar alguma coisa desse podcast, alguma coisa, cara, leva isso para você. Sim. Você precisa fazer gestão do seu negócio. Você não pode mais fazer arte. Acabou o tempo de fazer arte.